Muito bem, questão 8, da aula 7. Um corpo sólido, ao avaliar sua temperatura em 200 graus Celsius, sofre um acréscimo de volume, cuidado aqui, né? Acréscimo de volume de 0,6%. E que ele quer saber o coeficiente de dilatação linear. Bem mais matemática do que física. A variação de volume é o volume inicial vezes o gama vezes o ΔT, certo? Qual é que foi a variação de volume? 6%. 0,6%. Então, quando tem essas porcentagens, eu prefiro trabalhar assim. Ó. Tu diz que a variação de volume é 0,6, desde que o volume inicial seja 100. Sempre é bom trabalhar com porcentagem, né? Tu bota o valor da porcentagem na variação e o volume inicial tem que ser 100. Tu quer saber o gama e a variação de temperatura é 200. Então, o teu gama aqui vai ser 0,6 dividido por 2 vezes 10 na 4, né? Que é 200 vezes 100. Então aqui eu vou ter 0,6 dividido por 2, 0,3 vezes 10 na menos 4. Só que isso é o gama, ele quer o alfa. A gente sabe que o gama é o triplo do alfa. Então o alfa é o gama sobre 3. Então, se isso aqui é o gama, pega isso aqui e divide por 3, né? Fazer em azul, rapidinho. Dividindo isso aqui por 3, nós temos 0,1. Então, eu tenho 0,1 vezes 10 na menos 4, graus Celsius na menos 1, que é a mesma coisa que 1 vezes 10 na menos 5, Dinamarca. Bem matemática. A 9 diz, uma chapa de zinco cujo coeficiente de dilatação linear, alfa, apresenta medidas 40 e 25, quando a 20. Para que sua medida aumente 2% na sua área, a temperatura que deverá atingir será em graus Celsius de... Bom, aqui o que acontece? Não precisa nem usar as medidas que ele deu, tá? Porque ele quer que aumente 2% na sua área, então. A variação da superfície é igual à superfície inicial vezes o beta vezes o ΔT. Qual é a variação de superfície que ele quer? 2%, como é uma porcentagem, né? Desde que a superfície inicial seja 100. Se nesse exercício tu pegar isso aqui e calcular essa área aqui, depois, além de tu fazer esse cálculo, tu ainda vai ter que calcular o 2% desse número aqui, não tem porquê. Só que isso aqui é o alfa, né? Então, se o alfa é 25, o beta é 50... vezes 10 na menos 6, sempre vai ter esse pega-ratão. E o jeito mais simples aqui é deixar o ΔT fechado. Tudo bem que a temperatura inicial é 20, mas matematicamente é mais fácil deixar ele fechado. Então a variação de temperatura vai ser 2 dividido por... O que eu vou ter aqui? Aqui 50 vezes 1000 vai dar 5.000. 5.000 é 5 vezes 10 na 13. Então aqui eu vou ter 5 vezes 10 na menos 3. Por causa do menos 6, né? Bom, cálculo tu faz com calma, hein? 2 dividido por 5 é 0,4. Então eu vou ter 0,4 vezes 10 na 3. Então vai ter que pular duas casas, né? Então, 1, 2, 3. A variação de temperatura é 400 graus Celsius. Isso é a variação de temperatura. Mas ele não quer saber a variação, tá vendo? Tem 400. Ele quer saber se a temperatura deverá atingir. Se a temperatura inicial é 20 e tu tem que variar, aumentar 400, a temperatura final é 420, né, pessoal? Olha o pega-ratão. Bem matemática. Muito bem. Deixa eu limpar aqui a sequência, vou fazer a 10 aqui já. O diâmetro externo de uma arruela é 4 centímetros. Seu diâmetro interno é 2 centímetros. Aumentando a temperatura da arruela ΔT, observa-se que o diâmetro externo aumenta ΔD. Então pode-se afirmar que seu diâmetro interno... Bom, qual é que é o problema aqui, né? A variação no comprimento é o comprimento inicial vezes o alfa vezes o ΔT, né, pessoal? Esses três fatores influenciam na variação. O diâmetro externo é 4 centímetros. Né? Aumentada a temperatura ΔT, observa-se que o diâmetro externo aumenta ΔD.
Então, o diâmetro externo aumentou o ΔD. Pode-se afirmar que o diâmetro interno, os dois vão aumentar. Tu aquece, os dois vão aumentar. Então, diminui, nada a ver. Só que o diâmetro interno não pode aumentar a mesma coisa que o externo, porque ele tem a metade do tamanho. Então, tu vê ó, que o comprimento inicial é diretamente proporcional à variação de comprimento. Se esse diâmetro aqui é a metade, ele vai ter a metade da dilatação. Então aumenta de ΔD sobre 2. Ele aumenta exatamente a metade. Certo? Aqui a 8, a 9 e a 10.